Olá, eu sou o Jardes Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, novamente uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Se os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe perguntaram: Como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse no chão e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000. E então os despediu. E imediatamente, subindo para o barco com os discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alimentados pela compaixão. É o tema que eu dei para o estudo de hoje, da segunda multiplicação dos pães. Ao que me parece, no contexto aqui da multiplicação dos pães, seja da primeira, seja da segunda, por causa do Evangelho de São João, que narra a primeira multiplicação dos pães, São João diz que Jesus estava testando Filipe, quando pergunta: como é que a gente vai dar comida para todo esse povo? Porque ele sabia bem o que ia fazer. Aqui também parece isso. Parece que Jesus sabia bem o que ia fazer. E parece também que os discípulos já desconfiavam que Jesus fosse fazer, porque eles já se excluem um pouco dessa realidade. Na primeira multiplicação dos pães, não sei se você se lembra, eles são pegos meio de surpresa, porque eles vão para um lugar para descansar, o povo descobre, chega lá primeiro. Jesus, quando vê o povo, se enche de compaixão, começa a pregar, ensina. Vai passando o tempo e o povo está lá. Chega uma hora que os discípulos mesmos ficam incomodados. Manda o povo embora porque está ficando tarde para que eles vão comprar as coisas. E Jesus fala: não, dá-lhes vós mesmos de comer, porque Jesus quer concluir, Jesus quer continuar falando. Então, Jesus quer que o povo fique lá. E aí surge toda essa situação que Jesus pega o que tem, os 5 pães e os 2 peixes, ao número 7, perfeito. Jesus reza, Jesus dá graças, levanta os olhos aos céus, dá graças, e aí distribui para os discípulos, para que eles distribuam para o povo, e todo mundo come, sobram 12 cestos. Agora, sobram 7 cestos, e são 4.000 homens. Bom, a quantidade enorme de gente para comer, pouco importa aqui.
Porque o fato é que tinha pouco pão e aquilo se multiplica e ainda sobra. Jesus diz que o povo está com ele já há 3 dias. O lugar é deserto e não tem mais o que fazer. Os próprios discípulos dizem, olha, quem aqui no deserto vai ter comida para esse povo? Então não é nem tanto uma questão de ter dinheiro para comprar ou não ter. Não tem comida. Não tem como. O lugar é deserto. Olha o que os discípulos dizem, né? Como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? O lugar não permite, lá não tem pão suficiente para tanta gente, porque Jesus disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Jesus sabe que acabou a comida, ele está vendo. Famílias inteiras, homens, mulheres, crianças. Ali só contaram os homens, mas tinha mulheres e crianças também. E aí, Jesus vê que eles não têm o que comer, e aí ele tem o quê? Compaixão. Gente, Jesus, as maiores graças que ele derrama é porque ele é movido de compaixão. Principalmente diante do esforço daquelas pessoas em permanecerem com ele. Tenha certeza que todo o esforço que você faz para permanecer em Deus, seja na fidelidade a uma missa diária, seja na fidelidade ao seu terço ou ao seu rosário diário, seja na fidelidade ao seu estudo bíblico diário, seja aqui com o diário espiritual ou não, de outra forma, seja no que for em que você se mantém em Deus, você faz todo o esforço para se manter em Deus, às vezes até se expondo ao cansaço, a chegar em casa tarde, até certo perigo na rua, né? Não de forma temerária, não. Deus vai me proteger. Não, mas porque você queria muito ficar lá, você não queria sair antes, você acabou perdendo o ônibus e ficando... Saiba, todo esse esforço, toda essa dinâmica move o coração de Deus em compaixão. Ele se compadece e por causa da compaixão ele derrama graças. Ele não quer despedir o povo. Se esse povo for embora agora, Jesus mesmo dizendo, olha só, se os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Jesus sabe que muita gente veio de longe, muita gente faz sacrifícios grandes. E Jesus o quê? Providencia. Jesus providencia. Pô, mas não tem como, aqui é um lugar deserto. Jesus pega esses pães, pega também os peixinhos que tem, dá graças e distribui. E todo mundo se alimenta. A providência de Deus, a compaixão de Deus vai nos alimentar. Claro, esse alimento aqui foi físico, mas por que Jesus deu o alimento físico? Porque ele já tinha dado alimento espiritual. Os povos já estavam lá em retiro, gente, 3 dias. Já estava ali caminhando com Jesus por 3 dias. Tinham que voltar para casa, eles tinham seu ganha-pão, seus trabalhos, suas realidades. Mas como é que eles iam voltar assim? Com fome. E Jesus alimenta. Nós também não podemos ter medo, porque Jesus vai nos alimentar. E isso não está aqui para que a gente pense assim que pode fazer o que quiser, que Jesus vai nos socorrer a qualquer hora, em qualquer lugar. Afinal de contas, eu estou servindo a Deus. Não é assim. Não é como uma matemática que nossa, está escrito aqui, então vai ser assim. Não. É relacionamento. É coração. É verdade diante de Deus. E aí, nesta verdade, Jesus se move de compaixão por nós. Ele mostra aqui o seu coração como é. Ele fala, tenho compaixão da multidão. Eles não podem voltar para casa de mãos vazias. Eles receberam toda a palavra, todo o alimento espiritual, mas eles precisam também de sustento.
Gente, se a gente se abandona assim, confiantemente na providência de Deus, Ele providencia tudo o que nós precisamos, todo o necessário. E aí, se você quiser entender um pouco mais como é a dinâmica da providência de Deus, porque Jesus explica em vários lugares, mas tem um lugar por excelência em que ele fala, rasga o coração do Pai e o coração dele mesmo, né, próprio, com relação a como funciona o cuidado de Deus para as nossas necessidades deste mundo, temporais, financeira, de comida, de saúde, de tudo. Jesus explica tudo. Depois, anota aí agora, para você não esquecer. Anota aí. Você vai lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, vai pegar do versículo 24 até o versículo 34. Aí você vai entender como funciona a providência de Deus para os seus filhos. Porque é exatamente essa moção de compaixão que está movendo Jesus para dar alimento ao povo. Então todo o meu serviço, todo o meu esforço de estar com Deus e querer Deus e buscar Deus, Deus que vê isso e quando vê que eu necessito, Ele vem em meu socorro. Ele vem em meu auxílio. Às vezes é necessário que a gente manifeste: Jesus, eu estou precisando, me ajuda. Jesus dá. Às vezes, mesmo sem manifestar, Jesus dá. Porque Ele mesmo é o primeiro a sentir compaixão. Talvez você faça trabalhos para Deus, como eu faço aqui, como tantos outros fazem. E está faltando alguma coisa para o seu trabalho. Está faltando uma ferramenta. Aí no seu ministério de música está faltando um microfone. Não sei, está faltando alguém para tocar. Tem um microfone, tem um violão, não tem gente. E você lá pelejando, vai na missa, é você que tem que cantar às vezes meio desafinado, meio... Pede para Deus. Manda um operário aqui. O senhor está vendo que eu não dou conta, isso não é minha praia, eu não sou cantor. Daqui a pouco as pessoas vão embora da igreja que não estão aguentando mais. Manda alguém. Perceba, em todas as áreas da nossa vida, dos ministérios que nós fazemos parte, talvez você é catequista, talvez você é do apostolado de oração, eu não sei. Coloque diante de Deus sua necessidade. E Deus, que compadece de você e de mim, vai providenciar, vai nos alimentar. O que nós vamos anotar no nosso diário? Promessas, ordens, princípios eternos? Bom, nesse trecho não tem nenhuma dessas realidades. Mas o diário espiritual não é feito apenas de achar promessa, ordem, princípio eterno. Não pense que é isso, não. É relacionamento. Porque a parte mais importante é qual é a mensagem de Deus para mim hoje. Por isso é só você que pode escrever no seu diário. Como colocar isso em prática? Isso é só você que pode escrever no seu diário. A gente pode até achar os mesmos versículos de promessas, de ordens, de princípios eternos, usar a mesma Bíblia ou não, mas, olha, no final das contas, como colocar em prática o que Deus falou para você, é só você que pode fazer. E isso é o mais importante. Então anota isso, tá bom? E luta para viver. Quem é novo no canal, quero convidar para você se inscrever, viu? Vou falar isso sempre e eu peço a você que também já é inscrito no canal a convidar outras pessoas. Por quê? Porque essa riqueza da palavra de Deus e do estudo bíblico contínuo, firme, para valer, e desse método maravilhoso do Monsenhor Jonas, nosso fundador da comunidade Canção Nova, não pode ficar guardado só para nós. Tem muita gente que precisa dessa graça. Tá bom? Então vamos fazer o nosso apostolado também. Tá bom? Lançai as redes. Lançai as redes para a pesca. Bom, isso é um recado para você também. Escuta bem. Na descrição do vídeo tem informações importantes para você. E também para aqueles que não sabem o método como fazer. Tem link para você ir comprar o livro. E tem vídeos no final que eu indico para que você aprenda o método. Eu estou explicando o método nesses vídeos
nessa playlist que eu vou deixar para você. Primeiros passos no diário espiritual. Você vai aprender e aí começa a fazer com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.